senhor presidente, queridos colegas, pessoas que nos acompanham de casa, que nos acompanham aqui. Hoje, para mim, hoje eu quero dizer para os colegas que aqui permaneceram e já faço um agradecimento já de antemão por estarem aqui. Talvez seja desde o início da minha caminhada política, desde que eu fui eleito na primeira legislação, até o presente momento, seja o dia mais gratificante e mais feliz para mim estar aqui nessa tribuna. Um dia que marca na minha vida o início de uma nova caminhada, o início de um novo tempo e o início de um trabalho que antes era um tijolo e daqui para frente será uma rocha. Um trabalho que não terá mais medo, não temerá mais nada e fará aquilo que é necessário ser feito e aquilo que julga e acredita que é justo. Defenderei os meus propósitos sem medo daqui para frente, porque quem enfrentou o que eu enfrentei e venceu, não precisa temer as pequenas coisas que giram aqui ao nosso redor. Então eu quero, senhoras e senhores, fazer primeiro um agradecimento do fundo do meu coração aos meus advogados, o Dr. Moser Copete de Góes, o Dr. Rodrigo de Oliveira Vieira e o Dr. Vinícius de Figueiredo, pelo excelente trabalho, pelo maravilhoso trabalho, pelo trabalho responsável que tiveram na luta contra o Ministério Público Federal. Para defender esse homem que nessa tribuna simplesmente colocou a sua opinião sobre uma determinada situação. E foi massacrado o Brasil afora, por todas as mídias desse país, mídias militantes. Porque se não são militantes, vocês têm agora a oportunidade de provar que não são militantes. Amanhã, ou hoje mesmo, eu quero ver vocês fazer todo o estardalhaço que fizeram em 28 de fevereiro de 2023 sobre a minha pessoa. Agora as coisas se inverteram. E deu para você, cidadão, a esperança que nesse país ainda existe justiça. Talvez pouca, mas ainda existe. E é isso que me motiva a subir nessa tribuna, porque não só por mim, mas por todos os colegas que aqui dentro trabalham, saibam, não temam, porque não é bem assim eles derrubar a gente. Eles podem tentar, mas não é tão fácil quanto eles pensam. E eu quero agradecer também, porque eu não poderia me furtar, vereador Fiuza, não poderia me furtar, de agradecer aos 9 vereadores que seguiram a Constituição naquele momento. Porque foi a Constituição que regeu o motivo de eu estar aqui hoje, falando o que eu falo. Adriano Bressan, Alexandre Bortoluz, Clóvis de Oliveira, Elisandro Fiuza, Gladys Frisso, Maurício Scalco, Olmir Cadore, Ricardo Daneluz e Velocino Wes. Nomes que firão marcados para sempre na minha memória e na memória dessa casa, porque esses foram vereadores que seguiram a Constituição e não a militância que veio aqui fazer barulho. E são de homens assim e mulheres assim que o Legislativo precisa, que sigam a Constituição e não a militância, que muitas vezes rege as nossas discussões. E está ali, senhoras e senhores, está ali, 3-0 na primeira, não ficaram contentes, não se satisfazeram, foram para Brasília. Nós temos que derrubar esse fascista, nós temos que derrubar esse homofóbico, nós temos que derrubar esse xenófobo. 5 ministros em Brasília disseram, Fantinel é inocente. Não foi 1, nem 2 e nem 3, foram 5. Unânime. A turma completa
unânime. Fantinel é inocente. E agora, senhoras e senhores, quem é que vai pagar tudo que eu e a minha família passamos em 3 anos e 4 meses? Meu pai e minha mãe perseguido, minha mulher perseguida, meu filho ameaçado na parada de ônibus quando ia para a faculdade. Aqueles que nas redes sociais diziam que eu era bandido. Vocês são bandido. Vocês agora devem ir para a cadeia. Porque vocês foram os bandidos. Vocês são os criminosos. Vocês que nas redes sociais fizeram tudo o que fizeram contra mim e a minha família. O que vocês têm a dizer agora, esfarapados? Aonde 5 ministros em Brasília disseram: Fantinel é inocente. O que vocês têm a dizer? Vocês querem dizer que vocês sabem mais do que eles? Que vocês têm mais conhecimento que eles? É isso que vocês vão dizer nos comentários amanhã. Se enxerguem e se ponham nos seus lugares. É isso que eu deixo para vocês. Se enxerguem, militantes. Porque ainda existe justiça nesse país. No TRF4 existe justiça. No STJ existe justiça. E ela não é uma justiça parcial, ela é uma justiça imparcial e unânime. Porque se eu tivesse sido absolvido por 3-2, talvez eu não estaria nem aqui na tribuna. Talvez eu não estaria aqui na tribuna. Mas foi 5-0. Lembre-se sempre dessa foto, ó. Essa foto aqui, ó, essa foto. 5-0, essa foto. Essa tem que ser lembrada, tá? E daqui para frente, quando pensarem em falar do Fantinel, quando pensarem em se levantar para processar o Fantinel, se lembrem disso, que não é em qualquer um que vocês vão estar batendo. Não é qualquer um que vocês vão estar batendo. Estejam preparados, porque a época do perdão comigo terminou. Daqui para frente será olho por olho e dente por dente. Quem me prejudicar, quem me ofender, quem ofender a minha família, quem falar injúria sobre mim, vai pagar a mesma moeda. Não me interessa que depois na hora da sessão venha choramingar que não tem dinheiro para pagar. Vai pagar. Vai pagar. Vai pagar no crime e vai pagar no civil. Vai pagar. Não adianta choramingar depois. Então quero deixar aqui a minha externa gratidão a todas aquelas pessoas que me apoiaram. A todas aquelas pessoas que choraram do meu lado e do lado da minha família. A todas aquelas pessoas que estiveram aqui nesse plenário naquele dia me ajudando. E aqueles 9 vereadores que seguiram a Constituição Federal e não cassaram o meu mandato, porque hoje, nesse momento, estariam passando vergonha. Hoje estariam passando vergonha. Porque teriam seguido uma militância que queria simples e unicamente não fazer justiça. Que queria derrubar um homem decente que simplesmente deu uma opinião aqui nessa tribuna. Foi o que ele fez. Ele deu a sua opinião. Como se nós fôssemos privados, vereador Caleb, de darmos a nossa opinião. Os ministros disseram que nós não somos privados de dar a nossa opinião. Nós não somos. Nós devemos nos manter, sim, dentro do decoro, vereador Libardi. Devemos nos manter dentro do decoro, e isso é correto. Mas não somos privados de darmos a nossa opinião. É essa mensagem que eu quero deixar nesse dia. Obrigado aos milhares que rezaram por mim. Aos milhares que me ajudaram, que estiveram do meu lado. Que consolaram a minha mãe quando estava com depressão. Por causa disso. E que incentivaram o meu filho a não deixar de ir para a escola. Muito obrigado. Hoje eu saio daqui com a cabeça erguida, como um homem que venceu um dos poderes maiores da República Brasileira. Porque foi feito justiça. Obrigado a todos,
àqueles que estiveram do meu lado e obrigado a todos aqueles que sempre tiveram fé e crença no meu trabalho. Obrigado, senhor presidente.